Antes de começar, preciso dar um pouco de contexto para a história. Meu nome é Dylan e, na época dessa história, eu tinha cerca de 13 anos. Esse incidente, no entanto, provavelmente me assombrará para sempre. Existem 2 incidentes nisso. Minha família e eu tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa. Minha bisavó faleceu apenas uma semana antes. Na época, eu estudava em casa por causa de algo que aconteceu na escola, então geralmente ficava em casa sozinho. Nas vezes em que estava sozinho, eu jogava no Wii da minha irmã. Um dia, eu estava lá, mas não sozinho. Minha mãe estava lá em cima alimentando minha irmãzinha e meu irmãozinho estava dormindo. O restante dos meus irmãos estava na escola. Naquele dia, eu estava assistindo ao YouTube quando ouvi um grande estrondo na porta. Eu a abri e não vi nada. Deixei a porta aberta, caso algo acontecesse, e cerca de 10 a 15 minutos depois, tinha completamente esquecido o que bateu na porta. Então, uma bola veio voando para dentro do quarto. Subi as escadas e contei para minha mãe, mas ela não acreditou em mim. Eu quase esperava que ela dissesse algo assim. Avance alguns meses, estávamos nos mudando daquela casa e eu, minha mãe e meu pai estávamos no antigo quarto dos meus pais. Minha irmãzinha estava na sala sozinha na época. Alguns minutos se passaram, e nós, meus pais e eu, fomos alertados por uma voz de mulher dizendo "Oi, bebê". Todos nos olhamos e saímos correndo da casa e nunca mais voltamos lá. Até hoje, me pergunto se a voz poderia ter sido da minha bisavó e talvez a bola que voou para dentro do quarto tenha sido do meu irmãozinho que faleceu no útero devido a uma doença cardíaca grave. Bem, espero que tenha sido eles, porque se não foi, então quem foi? Quando eu tinha cerca de 4 anos, minha família e eu tivemos que nos mudar. Minha família consistia no meu pai, minha irmãzinha e minha mãe. Os 4 de nós nos mudamos para uma casa velha e assustadora com uma porta verde feia. Quando entrei com minha família, a atmosfera era muito inquietante. Quando meu pai entrou na cozinha, encontrou um tabuleiro de Ouija no chão, sem brincadeira. Então, quando ele o viu, o jogou fora imediatamente. Isso nos deu um pouco de visão sobre quem morava aqui antes, mas depois que ele jogou fora, algumas coisas assustadoras começaram a acontecer na casa. Um dia, eu estava brincando no meu quarto com um grande cavalo de brinquedo que tinha uma mola grande, e quando alguém brincava nele, a mola balançava para frente e para trás. Então, como eu estava dizendo, o cavalo começou a balançar para frente e para trás, mesmo que eu não estivesse nele. Eu nem mesmo o tinha tocado. Quando olhei para cima, vi que ninguém estava por perto para tê-lo movido. Então perguntei, quem está aí, e pude ver vagamente o rosto pálido de uma criança, não mais do que 4 anos. Ela não estava lá e então estava. Antes não havia ninguém no cavalo e da próxima vez que pisquei, ela estava lá em cima, brincando. Foi louco. Ela estava no cavalo, rindo, e quando eu disse quem está aí, ela me olhou, sorriu e eu fiz o mesmo. Eu disse, você quer brincar? E ela disse que sim. Eu estava muito feliz em ter alguém para brincar. Essa garotinha e eu brincávamos o dia todo e a noite toda. Lembro-me muito bem. Naquela noite, ela me disse que se chamava Emily. Mas, naquela mesma noite, nós dois ouvimos passos subindo as escadas e ficamos ambos aterrorizados. Fui rapidamente para minha mãe e perguntei se ela também os ouviu, mas ela disse que não. Então Emily desapareceu quando os passos pararam no topo das escadas. No dia seguinte, eu a vi novamente. Brincamos e nos divertimos muito juntos. Acho que parte da diversão era o fato de minha irmãzinha ter apenas 1 ano e eu realmente não ter ninguém com quem sair. Algumas horas depois, mais 2 pessoas apareceram. Eram seu irmão Brian e sua mãe Tracy. A mãe dela disse que estava procurando por ela e Emily disse, mamãe, olha, fiz uma amiga.
Sua mãe apenas sentou-se e nos deixou brincar juntos. Algumas horas depois, era por volta das 15h30, as coisas deram uma virada sombria. Ouvi aqueles passos novamente, desta vez, soavam mais altos do que da última vez. Todos nos olhamos horrorizados. Havia algo nesses passos que ressoavam mal. Então olhei para minha porta e ela se abriu e atrás dela havia uma grande massa negra com olhos vermelhos brilhantes no meio. Não conseguia distinguir muito bem, mas algo me disse que era o pai deles. Todos tentaram fugir, estavam em pânico, mas não podiam, porque a massa negra os segurava e envolvia em volta dos pés. Eu segurei Emily tentando libertá-la. As coisas ficaram ainda mais sombrias. A massa negra falou comigo com uma voz muito demoníaca. Ele me disse: "Eles são meus." A massa negra então se envolveu em volta da minha cintura e comecei a gritar. Sentia uma sensação de frio e picadas afiadas no meu lado, bem acima do quadril. Emily gritou para o pai me soltar. Ele não soltou, apenas começou a me segurar cada vez mais forte. Aquela dor foi uma das mais intensas da minha vida. Continuei gritando ainda mais alto e chorando. Então a mãe de Emily interveio e disse para ele me soltar agora. Ela soou tão protetora, tão maternal quando disse isso. A massa com seus dedos afiados como agulhas em minha pele me soltou e agarrou sua esposa pelo pescoço. Alguns segundos depois, a mulher ficou mole. Naquele momento, fechei os olhos e rezei todas as orações que conhecia. Rezei para São Miguel Arcanjo. Rezei a Deus. Depois de fechar os olhos e rezar por uma eternidade, abri-os e todos haviam sumido. Não havia ninguém na sala comigo. A massa negra tinha desaparecido junto com a mulher, o menino e Emily. Estava tão aterrorizado que corri para minha mãe. Tentei contar sobre as pessoas, sobre Emily, sobre todos que eu tinha visto. Claro, foi descartado como amigos imaginários, a imaginação de uma garotinha. Eu sei que isso soa bizarro, mas essa memória é muito verdadeira e ainda é tão vívida na minha mente que me arrepia só de pensar nisso. Quando todos esses espíritos se foram, até os não tão ruins, o ar simplesmente pareceu melhor naquele lugar, mas eu sempre estava nervoso com a possibilidade de eles voltarem. Sentia falta de Emily, mas estava preocupado que, se ela voltasse, fosse com a massa negra. Para ser completamente honesta, sempre fui uma firme crente no paranormal e sempre me interessei por isso. Eu costumava assistir programas de caça a fantasmas e filmes de terror, apesar do claro desconforto dos meus pais com meus interesses. Sempre suspeitei que algo estava acontecendo na minha casa, e um dia recebi uma confirmação. Um dia, eu estava brincando com duas das meninas da vizinhança e respeitando sua privacidade, não direi seus nomes reais. A mais nova estava sentada no muro perto do portão e achei que ela parecia adorável. Tenho o hábito de tirar fotos de coisas que acho bonitas, então levei 2 segundos para pegar meu celular e tirar uma foto dela. Não a examinei até mais tarde naquela noite, quando estava deitada na cama e vi algo. Havia uma esfera na foto. Para aqueles que não sabem o que é uma esfera de luz que aparece na foto e é presumida ser a alma de uma pessoa falecida. Muitos desconsideram orbes em fotos como luz refletida de um pedaço de vidro na calçada ou apenas um reflexo, mas eu sabia que não era o caso, pois era quase escuro quando tirei a foto e a esfera estava bem ao lado da cabeça dela. Não pude deixar de ficar animada e nervosa ao mesmo tempo. Levantei da cama e comecei a tirar fotos pela casa com o flash ligado, esperando não parecer uma louca. Olhei todas elas, para minha surpresa, vi outra esfera, desta vez maior, na foto tirada no corredor escuro. Decidi falar com a mãe da menina. A casa delas fica na mesma propriedade que a nossa, então queria saber se não estava apenas imaginando algo. Descobri que minhas suspeitas estavam corretas.
A mãe delas me contou histórias de como a toalha tremia violentamente quando ela estava tomando banho e de como as coisas desapareciam e apareciam em lugares que elas nunca esperariam. Fiquei satisfeita com minhas descobertas, mas ao mesmo tempo assustada. Minha propriedade aparentemente estava amaldiçoada. Quantas pessoas você conhece que podem dizer isso? Na noite seguinte, estava mandando mensagens para o meu namorado tarde da noite, com a luz do meu quarto acesa. Eventualmente, fiquei muito cansada e disse boa noite para ele. Coloquei meu celular no carregador e alcancei o interruptor de luz acima de mim. Desliguei-o, mergulhando o quarto na escuridão, e foi então que ouvi. Foi o grito mais arrepiante que já ouvi. Vinha bem ao meu lado. Nunca pulei da cama tão rápido, e nunca meu corpo ficou tão arrepiado tão rapidamente. Liguei a luz e meu coração estava acelerado. Continuei me perguntando o que era aquilo. Será que eu estava sonhando? Quando me acalmei, me senti pronta para apagar as luzes novamente, mas no momento em que o fiz, o grito veio novamente, ecoando pela casa. Eu estava tremendo e chorando, e liguei a luz. Pude dizer pelo grito que o fantasma era uma mulher, mas não me importava. Só queria que ela me deixasse em paz, pelo menos me deixasse dormir. Não faço ideia de como dormi naquela noite, mas eventualmente com muito esforço, consegui. Alguns dias depois, falei com meus amigos sobre o fantasma na minha casa. Eles também eram crentes, então decidimos fazer uma festa do pijama na minha casa para gravar alguns vídeos e EVPs, gravações de voz, para ver se capturávamos mais alguma coisa. Infelizmente, minha amiga Abby foi a única corajosa o suficiente para realmente aparecer. Decidimos fazer isso na casa da minha vizinha dessa vez, porque meus pais teriam me matado se soubessem o que eu estava fazendo. A mãe, vamos chamá-la de Jocelyn, foi muito legal. Seus filhos estavam na casa do pai naquela noite e, além disso, ela queria alguma evidência sólida para si mesma, então permitiu, desde que pudesse passar a noite. Parecia ser um fracasso. Não capturamos nada em nossos gravadores ou câmeras, nem mesmo uma esfera. Mas isso logo mudou. Enquanto Abby e eu tentávamos ser caçadoras de fantasmas, Jocelyn estava enviando notas de voz para seus amigos na cozinha. No meio da nossa tentativa de gravar, ela nos chamou para a cozinha. Parecia realmente assustada. Perguntamos o que havia de errado e ela explicou que estava enviando notas de voz para um cara e ele não havia respondido em 15 minutos. Então, por tédio, ela ouviu as 3 últimas notas de voz por conta própria. Ela as tocou para nós. A primeira estava completamente normal, ela estava falando normalmente e claramente. Mas então ela tocou a segunda gravação, e parecia algo de um filme de terror. Havia esse rosnado malévolo de outro mundo, como se fosse algum demônio bem ao lado dela. E então ela tocou a terceira gravação, que estava completamente normal. Nenhum humano poderia ter feito aquele barulho. Eu sabia que nada de bom viria disso se eu não fizesse nada a respeito. Então, peguei um pouco de azeite e pintei cruzes nos umbrais de cada porta, e orei sobre elas. Mas naquela noite, tive um pesadelo horrível. Um dos meus amigos estava sendo perseguido por um palhaço e eu tentei salvá-la, mas acabei caindo em um corpo d'água e me afogando. Me afogar é meu maior medo, então tive que contar para Abby sobre isso. Quando fui para a escola na segunda-feira, Abby olhou para mim, com os olhos arregalados, e disse, nossa, não conte isso para o Cameron, porque palhaços são o maior medo dele. Foi estranho. Juro por Deus que não fazia ideia de que palhaços eram o maior medo dele. Eu e Cameron nem éramos próximos. A notícia me chocou. Felizmente, o sonho foi provavelmente um presente de despedida para o que quer que estivesse na minha casa, porque nada mais aconteceu desde que abençoei o lugar. Já se passaram 2 anos e ainda é muito assustador. Não posso deixar de me perguntar o que teria acontecido se eu não tivesse feito nada sobre o que quer que fosse aquilo. Espero nunca descobrir e que nunca volte.
Esta história se passa na antiga casa do meu pai no Arizona. A maioria das experiências é dele e algumas são minhas, mas esta história começa quando meu pai começou a alugar a casa. Ele morava lá há algumas semanas quando conheceu seus vizinhos, e do nada, eles perguntaram se ele sabia sobre a mulher que havia morado na casa antes dele. Meu pai disse que não, então seu vizinho continuou contando que havia uma velha que morava lá há bastante tempo antes de falecer no quarto principal. Ele disse que na verdade demorou cerca de uma semana para descobrirem o corpo dela. Meu pai não era realmente um crente no paranormal ou em fantasmas, então ele não deu muita importância para isso. Basicamente, ignorou a história por um tempo, sem saber o que pensar sobre sua veracidade, considerando que o proprietário nunca lhe contou tal história. Então o verão chegou e eu estava suspenso na casa do meu pai. Nunca tinha estado lá antes e era um lugar pequeno e agradável. Fiquei feliz por ter meu próprio quartinho para ficar. Visitar meu pai naquelas poucas semanas foi a melhor parte daquele verão, mas algumas coisas estranhas aconteceram. A primeira coisa estranha que notei foram os gatos. Sempre havia gatos vadios chegando à casa, sempre pendurados no quintal da frente ou em cima de um dos carros. Meu favorito era a mãe siamesa e seus filhotes. Na época, não pensei que pudesse ter algo a ver com algo paranormal, mas agora, olhando para trás, a quantidade enorme de gatos que vinha para nossa casa era definitivamente estranha. Quero dizer, dezenas e dezenas deles vinham para o nosso lugar. A segunda coisa aconteceu quando eu estava sozinho na casa um dia. Meu pai, sua namorada e seu companheiro de quarto estavam todos trabalhando naquele dia. Não foi o primeiro dia que estive lá sozinho, mas foi definitivamente o mais assustador. Era de tarde e eu precisei usar o banheiro. Estava terminando e lavando as mãos quando de repente ouvi um estrondo enorme vindo da cozinha. Pulei um pouco, assustado. Parecia que algum vidro estava quebrando no chão. Eu racionalizei que devia ter sido o companheiro de quarto do meu pai, que devia ter saído do trabalho mais cedo. Então chamei por ele, Dave. O banheiro que eu estava usando tinha duas portas, uma que dava para a cozinha e outra que levava ao quarto do meu pai. Ao entrar na cozinha, não vi nada, absolutamente nada. Fiquei muito assustado agora, porque sabia que ouvi algo quebrar. Quer dizer, foi bem fora da porta do banheiro. Eu tinha certeza disso. Procurei em todos os quartos pensando que alguém talvez tivesse entrado, mas quando fui pelo corredor, vi uma figura sombria correndo para o quarto do meu pai. Congelei no lugar. Estava com muito medo para entrar e corri para o outro lado. Então liguei para meu pai sobre o que aconteceu e me escondi em um canto da sala de estar, atrás do sofá, até que seu companheiro de quarto realmente chegasse em casa. Mesmo assim, esperei do lado de fora pelas próximas horas até que meu pai chegasse do trabalho. Honestamente, eu estava com tanto medo assim. Continuei pensando como não havia como eu ter imaginado aquele barulho alto. Não poderia ter imaginado, e a figura correndo no corredor não era uma sombra. Estava bem na minha frente. Felizmente, meu pai se sentiu mal e disse que acreditava em mim. Na última semana que estive lá, nada mais pareceu acontecer, mas sempre me senti na ponta dos pés. Sentia que estava sendo observado naquela casa. Mas os próximos eventos aconteceram com meu pai. Ele disse que estava voltando para a casa do trabalho um dia com sua namorada e, quando entraram, ele foi ao banheiro enquanto ela começava a fazer o jantar. Ele tinha fechado a porta para a cozinha, mas deixou uma aberta que dava para seu quarto. Ele disse que, enquanto lavava as mãos, olhou para cima e viu uma figura em seu quarto. A figura estava em pé ao lado de sua cama e caminhou lentamente ao redor da cama, bem na frente da porta do banheiro onde ele estava, apavorado. Ele correu para fora pela outra porta, dizendo à namorada para pegar as chaves do carro, que estavam no carro, e eles saíram. Então ele contou o que aconteceu a ela, e eles não voltaram até quase 1 da manhã. As outras coisas que aconteceram com meu pai afetaram o sono dele. Ele me disse que houve vezes em que ele teve alguns dos piores pesadelos e acordava com um frio.
Algumas noites, ele sentia que estava paralisado e não conseguia se mexer, e ainda estava acordado. Ele disse que conseguia abrir os olhos, porém, e quando o fazia, via uma mulher parada no final de sua cama, olhando para ele. Ele tentava chamar e gemer, mas não conseguia se levantar, até que a namorada o acordava sacudindo. Agora ele admite que não estava certo se algo estava fazendo isso com ele ou não, mas assim que se mudou, os sonhos nunca mais aconteceram, a paralisia do sono sumiu. A última coisa que aconteceu comigo aconteceu novamente no banheiro. Eu tinha acabado de sair do chuveiro e estava em pé na frente do espelho, limpando o vapor, quando de repente juro que vi um rosto atrás de mim. Era uma mulher, uma velha, embora não conseguisse ver muitos detalhes. Eu me virei rapidamente, só para não encontrar nada atrás de mim. Fiquei horrorizado e, desde então, tomei banho no banheiro de hóspedes. Nunca contei essa história ao meu pai, estava com medo demais de que ele não acreditasse. Acho que apenas pensei que nunca estávamos na mesma página com esses acontecimentos paranormais. Não foi até anos depois que ele me contou o resto de suas histórias, porque acreditava que eu era muito jovem e ficaria muito assustado ao saber o que aconteceu na época. E desde então, ele se mudou e nunca teve mais nada paranormal acontecer. Mas, uma das primeiras semanas depois que ele se mudou, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ele disse que era de algumas pessoas que estavam olhando para comprar a casa. Ele perguntou como você conseguiu meu número? Não sou o corretor de imóveis responsável, mas o homem disse a ele que encontrou seu número no verso do cartão que ele deixou para trás. Meu pai ficou muito confuso. Não havia como eles terem conseguido o número dele. Ele finalmente conseguiu um e nunca deixou nenhum cartão para trás. Ele não sabia como seu número havia sido divulgado e por que a última coisa que ele perguntou ao homem ao telefone foi: você já ouviu falar sobre a velha que morava lá? Já ouviu alguma coisa estranha sobre a casa? O homem respondeu que não ouvi nada. Meu pai respondeu: vá, não se preocupe, você vai adorar a casa e o que vem com ela.